Olá, eu me chamo Pedro Lobo e nessa aula eu vou te ensinar como fazer aqueles anéis clássicos com nomes. Um ponto crucial nesse tipo de peça é a fonte, que seria basicamente o tipo de letra. E um site muito bom que traz uma gama de fontes para vocês utilizarem, inclusive de forma gratuita, é este site chamado dafonte.com. Nele você tem uma infinidade de tipos diferentes de letras. E o interessante desse site é que ele traz um campo de pré-visualização, onde você consegue escrever o texto. Por exemplo, eu vou escrever o nome Amanda, colocar em enviar. E ele automaticamente ele já escreve o nome com vários tipos de fonte e, caso uma me agrade, eu consigo fazer o download gratuitamente aqui nesse botão baixar. Eu vou voltar. Eu já selecionei uma fonte, mas caso vocês queiram eh, navegar entre outros tipos, aqui tem gótica, básica, tem essas escritas que são as melhores para esse tipo de peça, tecno, estrangeiras, enfim, há uma infinidade de fontes nesse site. Mas eu já selecionei uma, que seria essa Bali Bliss, e o que fez eu selecionar essa fonte é a espessura. Como ela é uma fonte manuscrita onde as letras estão juntas e além disso, ela tem uma espessura legal, ela é uma fonte grossa, né, uma fonte fininha, isso favorece bastante no processo de fundição e de produção dessa peça. Se essa fonte fosse fina, isso dificultaria bastante a prototipagem e a produção desse anel. Então essa fonte ela é bem interessante em virtude disso. Para baixar a fonte é muito simples, depois de você clicar ali no botão baixar, ele já vai carregar o arquivo para mim. Já está baixando. Uma vez você tendo feito o download dessa fonte, é muito simples o processo de instalação, caso você não saiba. Ele vai baixar um arquivo zip, você precisa do WinRAR para descompactar esse arquivo. Eu vou descompactá-lo, extrair aqui. Nesse caso eu já descompactei. Eu posso clicar com o botão direito e clicar em instalar, ou posso clicar duas vezes e clicar neste botão de instalar. Uma vez você tendo instalado a fonte, ela já vai estar disponível para você utilizá-la dentro do Rhinoceros. Mas a primeira coisa que eu vou fazer agora é o aro, pois é o aro que vai comportar esse nome. Bom, eu vou fazer um aro aqui tamanho 16, e seguindo a tabela da ABNT, ele mede 17,83. Uma observação, como essa aula ela é nível médio, eu não vou abordar alguns aspectos básicos, como a criação de um aro simples, como o que eu estou fazendo agora. Então eu já vou um pouco mais acelerado. Caso você tenha dificuldade com esse processo, você pode voltar algumas aulas atrás e conferir esse processo aqui de criação de aros básicos, pois eu tenho um vídeo onde eu ensino a fazer vários tipos de aliança. E é basicamente o que eu estou fazendo aqui agora. Não tem mistério. Fiz rapidinho aqui. Só para fazermos a base que vai receber o nosso texto. Vou posicionar o meu perfil aqui no meio. Ficar centralizado. E agora irei aplicar o comando sweep 1. Enter. Seleciono o perfil. Vou centralizar a setinha. Enter novamente. Ok. O que eu preciso fazer agora é utilizar a ferramenta texto, que fica localizado nessa região, para escrever o meu texto, que vai ficar aqui seguindo o aro. Nesse caso, vou colocar o meu nome e a fonte já está selecionada, que seria a Bali Bliss, que foi aquela fonte que eu baixei dentro do da fonte, que é aquele site fenomenal. Mas, caso você queira dar uma olhadinha em outras fontes que estejam no seu computador e fazer esse teste, você pode selecionar o texto que você escreve aqui. Pode escrever outro texto, mas nesse caso eu vou usar o meu nome, Pedro Lobo. E você pode estar clicando em outras fontes. Um processo bem simples. O output eu deixo marcado em curves e dou OK. Aí aqui ele já iniciou o processo de criação dessa fonte em curvas e eu posso clicar em qualquer ponto aqui da minha viewport. Eu vou clicar aqui, por exemplo.
Eu errei o texto, mas não tem problema, porque eu posso apagar esse U. Seleciono essas duas curvas, que é lobo, não é lobo. Senão ia dar um pequeno chamblau ali naquele texto. E agora eu vou colar ele aqui no L. Por que que eu estou fazendo isso? Porque esse L ele não pode ficar flutuando. Eu tenho que imaginar que isso aqui ele vai ser uma continuidade do aro. Então toda essa estrutura precisa estar colada. E é muito simples, eu seleciono a curva e afasto ela aqui com o Gumball. Afastei, está coladinha. Agora eu vou colar o E com o P e pronto. Seria basicamente isso. E agora o que eu vou fazer é uma extrusão. Eu seleciono tudo e vou digitar o comando extrude CRV, Extrude Curve, e aperto Enter. O que eu preciso fazer agora é delimitar a espessura que vai ter essa minha peça. Caso o tamanho esteja correto, eu posso digitar aqui, por exemplo, 1.5, caso seja 1,5 mm, ou 2 ou 1. Isso vai depender do seu projeto. Mas no caso, a nível de referência, 1 é uma medida inicial interessante. Digito 1, jogo essa setinha para cima, essa flechinha para cima, e aperto Enter no meu teclado. E ele já vai criar o texto. E é um processo muito simples. Agora, o que eu preciso fazer é o seguinte: esse texto ele precisa seguir o formato do aro. Eu simplesmente não vou chegar aqui e vou colocar ele aqui para ele ficar assim, porque fica uma coisa tosca, não fica uma coisa legal. Então, para fazer isso, eu vou selecionar aquela curva que eu já havia criado lá no comecinho para criar esse aro, seguro a tecla Shift do meu teclado e nessa bolinha aqui do Gumball, eu arrasto ela e ela vai fazer uma extrusão. Agora, o que eu preciso fazer é tornar esse cilindro só uma superfície. Para fazer isso, eu seguro as teclas Ctrl Shift, clico em uma face desse cilindro e deleto. E vou fazer a mesma coisa deste outro lado. Ctrl Shift, clico na face do cilindro, deleto. Uma observação. Essa superfície ela vai servir de gabarito para o meu texto. E como isso funciona? Imagine que eu vou abrir essa superfície e ela vai ter um começo e o fim. E o começo e o fim dessa superfície vai ser delimitada por esse corte. Então, como eu quero que o texto fique aqui em cima, esse corte, que é onde essa superfície irá abrir, ela precisa apontar para baixo. E para fazer essa rotação é muito simples. Eu seguro o Shift e agora, com essa direção, que seria o eixo Y, eu seguro o Shift e ele vai dar um pan, né, na rotação. Ela vai, aliás, vai rotacionar em números quebrados. Então, ele rotacionou aqui 45 graus. 45, 45 e assim sucessivamente. Agora, o corte da minha superfície está apontando para baixo. Então, quando ela abrir, ela vai estar aqui. O texto vai ficar aqui, caso eu posicione ele nessa parte superior. E para abrir é muito simples. Eu digito o comando Smash, S-M-A-S-H, Smash. Aperto Enter no meu teclado, Enter novamente, e ele abriu a superfície. Agora, o que eu preciso fazer é posicionar o meu nome aqui em cima e vou utilizar a ferramenta Flow Along Surface, que seria esta ferramenta localizada nessa região. Eu irei selecionar os objetos sem selecionar a superfície nesse primeiro momento. Aperto Enter no meu teclado. Uma observação. É interessante que para fazer esse processo você esteja com Record History. Já irei explicar para vocês por quê, mas habilite esse botão. E também nessa caixa deixe marcado o Rigid No, como está aqui. Caso o seu esteja Yes, clique novamente e ele vai marcar como No. Agora, eu clico no meu plano, bem aqui no centro do plano, e clico mais ou menos no local que estaria representado o local onde eu cliquei aqui nesse plano, que seria mais ou menos aqui, ó. Esse tipo de problema é muito comum ocorrer no Flow.
O que você precisa fazer nesses casos é simplesmente dar um Ctrl Z, vou repetir o comando e vou tentar clicar novamente mais ou menos onde seria o local. Vou tentar clicar, vou tentar mudar a estratégia, às vezes o Flow dá esse tipo de erro. E pronto, eu utilizei esse quadrante aqui de cima, ó, e o texto foi aplicado. Agora uma coisa interessante, como eu deixei meu Record History ativado, caso eu queira aumentar o meu texto, ele automaticamente já vai atualizar nessa direção. Eu posso tornar ele mais fino ou aumentar a espessura. Nesse caso, eu acho interessante aumentar a espessura, porque eu quero que ele corte mais ou menos aqui. Eu quero que esse perfil, o texto fique acima do perfil do aro. Então ele precisa ser um pouco mais alto esse texto. Então eu posso aumentar aqui, vou levar ele para cima, ó, e perceba que ele automaticamente já atualiza aqui. Lembrando que o Record History precisa estar ativado. Caso o seu não esteja, é muito simples, basta você ativar esse botão, ele vai ficar assim azulzinho e o Record History estará ativado. Ficou muito alto, posso deixar ele mais baixo. Eu vou levar ele para cima e ele já vai atualizando para mim. Esse recurso ele é muito interessante. Ferramenta poderosíssima. Com ele você consegue fazer uma gama de coisas, não só isso. Eu vou baixar um pouco mais. Eu quero que ele atravesse, ó, então perfeito. Eu vou cortar aqui e corto aqui no finalzinho do O. Agora eu posso esconder essas duas coisas, tanto essa superfície como essa aqui. Vou clicar na lâmpada. E agora o que eu preciso fazer é simplesmente cortar esse excedente que ficou, passando pelo texto. Caso você queira manter, pode manter também, mas caso você queira o texto destacado, é muito simples. Eu vou clicar duas vezes, vou vir na vista front, vou colocar uma polyline aqui no 0, Enter. Vou posicionar a curva mais ou menos onde eu quero. Pode ser aqui, ou um pouquinho mais acima. Posso só selecionar, uso esse recurso para ele afastar. Pode ser aqui, pode ser aqui. E agora vou fazer uma do outro lado. Usar polyline, 0, Enter. Posiciono mais ou menos onde eu quero. Aqui está interessante. Posso até baixar um pouco mais. Seleciono o ponto e baixo um pouco mais. Aqui tá bom. Eu vou agrupar essas duas linhas com o comando Join. Ou clicando aqui nesse quebra-cabeça. E agora irei fazer uma extrusão. Seguro o Shift. Na bolinha eu seguro e arrasto. E agora eu vou trazer essa superfície para trás, pois ela servirá como uma ferramenta de corte para esse perfil. Inclusive aqui eu posso usar essa operação booleana, pois ela seleciona o aro, e agora eu seleciono a ferramenta de corte, e ela dividiu a peça em duas partes. Esse aqui, que eu posso excluir, e essa aqui. E com essa operação booleana, o aro ele já vai cortado, ó, como vocês podem ver. Ele já está cortado. Ou seja, o arquivo já está finalizado. Uma peça simples, mas uma peça muito comercial e muito interessante de vocês fazerem, que tem muita saída. Com isso concluímos essa aula. Vejo vocês na próxima aula.